Nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer a saia da personagem Yoshizawa do jogo Persona 5 Royal, mas você pode utilizar esse tutorial e outros tipos de tecido para fazer uma saia de outra personagem ou uma saia normal para o seu dia a dia. Aqui eu estou usando uma flanela xadrez, estou usando 1 metro de tecido por 1,40 de largura. Preste atenção na orelha do tecido, que é essa rebarbinha desfiada. A altura da saia deve estar paralela à orelha. A largura da saia vai ser nesse restante todo. Aqui, meu tecido não está dobrado. Aqui você mede a altura da saia que você deseja, mais uma margem de 2 centímetros. No meu caso, eu quis que a saia ficasse com 35 centímetros de altura, então eu medi 37. E corte. Você vai precisar cortar outra faixa da mesma altura e depois conectar as duas. Isso porque a saia com pregas requer mais tecido. Ou seja, mesmo que minha cintura tenha 70 centímetros, por exemplo, 70 centímetros de tecido não seria suficiente, senão seria uma saia retinha. Para isso, normalmente multiplica-se o comprimento da cintura por 3. Então, se minha cintura tem 70 centímetros, eu preciso de 2 metros e 10 centímetros de tecido, na largura. Como meu tecido tinha somente 1,40 de largura, eu cortei outra faixa em cima para juntar as duas. Assim, eu teria 2,80 de tecido. Seria o suficiente. Se a sua cintura for um pouco maior, e mesmo com 2 faixas de tecido não der o comprimento, basta cortar mais uma faixa e por aí vai. Como meu tecido é xadrez, eu tenho que tomar muito cuidado ao cortar as outras faixas, para combinar a estampa direitinho. Com as faixas cortadas, eu uno as duas com uma costura. Esse meu tecido não tem avesso, mas preste atenção se o seu tiver, e costure pelo avesso. Eu alfineto para deixar sempre as faixas o mais certinho possível e costuro. Costuradas as partes, eu viro o tecido do lado certo e na parte de baixo da saia eu dou uma leve dobradinha no tecido para fazer a barra. 1 centímetro dobrado para dentro é o suficiente. Eu prendo e costuro. Lembrando que eu estou fazendo uma costura normal, em linha reta, no ponto 2,5 da minha máquina. Feito isso, vamos começar a fazer as pregas. O bom de tecidos quadriculados é que você não precisa medir o tecido para fazer as pregas, basta se orientar pelas próprias linhas da estampa. Aqui no caso, eu estou unindo as linhas brancas. Caso seu tecido não seja estampado, você pode medi-lo. Vamos supor que você queira pregas de 4 centímetros. Nesse caso, você vai medir 4 centímetros e o dobro, ou seja, 8 centímetros, e vai alternando entre 4 e 8, 4 e 8. Se fossem pregas de 3 centímetros, seria alternando entre 3 e 6 e por aí vai. Depois, pegue onde marcou 8 centímetros e dobre no meio. E essa será a sua prega. Pegue o próximo ponto onde marcou 8 e dobre. E assim por diante. Eu vou fazendo isso várias vezes e sempre alfinetando. Eu alfinetei em cima e embaixo para ficar mais preso, mas é opcional. Não tem um número certo de pregas, e você também não precisa ir até o final do tecido. Você vai fazer até o tecido já com pregas atingir o comprimento total da sua cintura. Eu medi 70 centímetros e deixei somente uma preguinha a mais, para não ter perigo de ficar apertado quando eu colocar o zíper. Isso aqui é opcional. Você pode passar uma costura vertical de cerca de 8 a 10 centímetros em cada preguinha na parte de cima. Isso vai fazer as preguinhas da saia ficarem mais marcadas. Mas caso não queira, não precisa. E aí é só passar uma costura reta por toda a saia.
Como eu vou costurar as preguinhas, eu passo o ferro e dou mais uma alfinetada no meio, só para marcar e ter certeza que a costura vai ficar certinha. Lembrando que dessa vez eu estou fazendo a costura na parte da frente do tecido e não do avesso. Preguinhas feitas. Hora de fazer o cos da saia, que é aquela faixinha em cima que dá um acabamento mais bonito. Eu corto uma tira de 10 cm de altura pelo mesmo comprimento da saia. Aqui tá até um pouquinho maior. A saia está virada do lado certo para mim. Eu coloco a faixa em cima da saia dessa forma. A faixa vai ficar virada do lado avesso para mim. E eu passo uma costura reta em cima. Feito isso, eu viro a faixa para cima e passo uma costurinha bem rente à costura que acabamos de fazer. A costura vai ficar pelo lado direito mesmo, tomando cuidado para esse pedacinho de tecido atrás ser costurado junto. Fica assim, com um acabamento mais bonitinho. Agora, viramos a saia do avesso e dobramos a faixinha pela metade, dessa forma. Você pode alfinetar para deixar tudo certinho antes de costurar. Costura feita, agora vamos cortar o excesso da faixa dobrar as pontinhas e costurar rente à saia. Em seguida, vamos à colocação do zíper. Eu coloco o zíper virado ao contrário, dessa forma, com a saia virada do lado certo. Alfineto tudo e costuro. Aqui, eu só fiz uma marcação com lápis até onde eu quero que vá o zíper, já que esse que eu usei era um grande demais. Se o seu zíper já for pequeno, não precisa fazer isso. Eu tentei costurar com o pé da máquina normal, não coloquei pé de zíper, e eu fiz uma costura bem rente aos dentes do zíper. Ficou assim. Agora viramos e colocamos a outra parte da saia. E vamos costurar dessa maneira. Ficou assim. Agora vamos costurar o resto da saia. Virei a do avesso, alinhei direitinho as partes abertas e costurei, colocando o zíper para fora.
Se você usou um zíper grande como eu, o resto que sobrou você pode cortar. Você pode até costurar um quadradinho com o mesmo tecido em volta do zíper, só para ele não ficar raspando na perna, ficando assim. Finalmente, vamos apenas ajeitar os detalhes finais, colocando a pontinha do zíper para dentro e passando uma costura. Existem outras formas de fazer esse tipo de costura, por exemplo, embutindo com um cos, que de fato fica com um acabamento mais bonitinho. No entanto, o intuito desse vídeo era deixar o mais simples possível para quem está começando a conseguir fazer uma saia de um jeito bem simples. Por fim, eu só passei uma costurinha do lado certo da saia bem rente ao zíper, por puro acabamento, isso é opcional. E a saia está pronta. Lembrando que você pode fazer com o tecido que você quiser e estampa que quiser, para o seu cosplay ou para uso no dia a dia. Espero que tenham gostado do vídeo e que ele tenha sido útil. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se quiser me ajudar e contribuir para o canal trazer mais vídeos e tutoriais, é só se inscrever e deixar o like, assim você ajuda o canal a crescer. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima!